Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí o Flamengo, né, que empatou aí com o Internacional no Beira-Rio. A mídia está repercutindo demais esse empate do Flamengo, né? Então vamos dar uma olhadinha aí no que a mídia falou. Ficou interessado? Então assiste esse vídeo até o final. Estamos de volta e claro que a gente tem que falar um pouquinho a respeito dessa partida. A partida que aconteceu, claro, com o Inter e Flamengo se enfrentando pelo Brasileirão. Então aí os números na tela, a posse de bola do corpo do Flamengo. Mas é claro que a gente tem aí, ó, finalizações, mais finalizações para o Inter, assim como finalizações certas. As ações na área rival também para o lado do time de Porto Alegre. E as grandes chances ficaram para o lado do Fla. Vamos com os melhores momentos dessa parte entre as duas equipes, que estão ali na parte de cima da tabela. Mas, ô Mari, um belo primeiro tempo aí do Flamengo, mas um empatezinho que não ficou bom pra ninguém, na verdade, nessa história, na busca por tentar buscar um título, quem sabe, né? Eu pensar, né, em subir na tabela de classificação, não. Por pontos perdidos, a gente pode avaliar sim. Mas que baita jogo. Que baita jogo, Luciano. De duelo, de confrontos, as duas equipes buscando muito o resultado, não abdicaram de lutar por cada centímetro do campo. O Flamengo que teve o pênalti, e aí esse lance aí, né, com o Thiago Maia, e depois o Inter busca o empate na substituição do Enner, mas assim, você falou das finalizações que o Inter ficou um pouco acima. O segundo tempo foi um massacre, tá, de finalizações do Internacional. O Flamengo finalizou só 4 vezes, o Inter tentou a todo momento a vitória, foi um jogo muito legal. É isso, Breiler. A gente tem o meio-campo do Flamengo bastante combativo ali no primeiro tempo, não sei, mas apresentando um certo desgaste no segundo tempo, né? Cansou muito o Flamengo. O Felipe Luiz faz só 2 mexidas, entrando com o Michael ali para tentar puxar mais contra-ataque, mas acabou não funcionando. E o time do Flamengo, né, tentou jogar mesmo fora de casa, teve muita personalidade. Aí o Alcaraz perdendo o gol no primeiro tempo, né, embora tenha marcado de pênalti, poderia ter dado uma tranquilidade maior para o Flamengo, e como não matou, no segundo tempo o Ener Valencia sai do banco para voltar a marcar e marcar um gol muito importante nesse empate do Internacional. Grande jogo, melhor do campeonato para mim até aqui. Quarto e quinto colocados no Brasileirão, vamos ouvir personagens dessa partida entre Flamengo e Inter. A gente fez um grande jogo, competiu até o final, foi resiliente, organizado. Fez na minha opinião, o melhor jogo do ano de 2 equipes brasileiras. A gente sai com um gostinho de vitória, empatando dentro de casa, buscando nos últimos minutos, tendo chances depois do 1-1, podendo, se tivesse mais alguns minutos, seguiríamos pressionando. Com esse nível de jogo, a gente pode almejar muitas coisas. Foi um grande jogo das duas partes. Fizemos um grande primeiro tempo e no segundo tempo, verdade que o time tentou jogar, a pressão do Inter funcionou bem, a bola não parou no nosso pé, tivemos muitos erros técnicos no segundo tempo e de posicionamento, e isso acabou dando mais controle e mais posse de bola ao Inter, que estava atrás do placar, é uma coisa natural. Nunca comemoramos empate, né? Não, pelo menos eu penso assim. Claro que tem um sabor mais amargo ainda, porque faltavam poucos minutos para acabar o jogo e acabamos sofrendo o empate. É isso, a gente coloca aí para você, Fã de Esportes, a classificação do Campeonato Brasileiro, né? Coladinhos ali, ó, se enfrentaram ontem, estão coladinhos na classificação, quarto e quinto colocados. Flamengo é o quarto e o Inter é o quinto. E a gente tem aí, ó, de certa forma, agora sim, já com esse jogo que era atrasado, todo mundo com 31 jogos, basicamente, né? E você vê a diferença entre o Botafogo, que é o líder, com 64. Ou seja, tem uma boa gordura aí o Botafogo. E essa segunda parte da tabela com Bragantino, Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense lá na zona do descenso. Senhores, qual que é o campeonato então agora de Flamengo e Inter, hein? O campeonato continua sendo esse, uma briga por vaga na Libertadores, uma vaga direta, e embora o empate não tenha sido bom para nenhuma das equipes, mas o jogo foi espetacular. Repito, para mim, o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até aqui. O Flamengo protagonizou bons jogos, né? Quando ganhou do Atlético por 4-2 fora de casa. Teve a derrota para o Botafogo por 4-1. Até Botafogo e Palmeiras também briga por liderança. Mas esse jogo teve muita alternância, teve ali uma intensidade alta o tempo inteiro, jogadores muito técnicos, Gerson de um lado, Alan Patrick do outro. Então, por tudo isso, né, e a qualidade técnica que a gente viu, é de se exaltar o desempenho das equipes. O Felipe Luiz mantendo sua ideia, e essa ideia fez o Flamengo correr alguns riscos, como esses na saída de bola, o Inter pressionando bastante, mas depois que o jogo do Flamengo encaixou,
Foi difícil para o Inter se reencontrar na partida. Bola no travessão do Inter, apesar no começo, o primeiro tempo foi do Flamengo. E aí, com o desgaste físico, o Felipe Luiz segurando um pouco essas mexidas, embora ontem as opções no banco fossem muito restritas, o Inter cresceu no jogo, buscou o empate, poderia até ter saído com a vitória, jogo muito vivo no final, mas pelo desempenho, o Flamengo vai chegar muito confiante para a final da Copa do Brasil e o Internacional nessa toada. 12 jogos de invencibilidade e olhando por uma vaga na Libertadores que seria elogiável por tudo que o Inter viveu na temporada. Muito legal da gente acompanhar um jogo nesse nível de intensidade já em reta final de temporada, né? Então, assim, foi muito interessante porque um puxou o outro ali justamente por conta dessa intensidade. Um jogo bem disputado mesmo, assim, um meio de campo combativo. No primeiro tempo, o Flamengo conseguiu uma marcação muito interessante em cima do Alan Patrick, dificultando mesmo as ações do principal jogador do Internacional, mas são 2 trabalhos que o Roger conseguiu um encaixe muito interessante para esse Internacional, e o Felipe Luiz, que aos poucos vai colocando suas ideias com a assimilação dos jogadores, né? E mais uma baita partida do Gerson. Brenner, antigamente a gente entregava o motorrádio, né, pro melhor jogador em campo. Você entregar pra quem dos 2 times aí? Olha, difícil, viu, Luciano? O Borré foi bem do Inter, o Alan Patrick, embora tenha errado em algumas decisões, também chamou a responsabilidade. O Gerson, mais uma vez, numa grande partida, mas eu iria de Gerson até para premiar a temporada dele, a maneira como está jogando. Mas o Flamengo muito confiante assim, na proposta de jogo do Felipe Luiz, sabendo jogar. Você viu uma evolução? Mesmo fora de casa e poupando os jogadores com desfalques, o time mantém a ideia, mantém a personalidade e jogou de igual para igual e em alguns momentos foi até superior a um Inter invicto, algo Flamengo em ascensão. Foi um jogão ontem, hein? Jogaço, cara. Jogaço mesmo, assim. Como de verdade, o Inter tá sem crescendo, exagero. hein? Sem exagero. Um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Pois é, o Flamengo sofreu um gol no fim, mas foi um jogaço, né? Jogaço. Flamengo e Internacional, um jogo atrasado pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que rolou e qual foi a história desse jogo. Rodou. O confronto direto pelo G4 começou quente e bem disputado. E o gol do Inter quase saiu aos 11 segundos de jogo se não fosse Varela para salvar já na linha. A resposta rubro-negra veio rápida, com Bruno Henrique deixando essa bola passar muito perto. E o Gerson bateu firme e quase marcou. O jogo era lá e cá e o Inter acerta o travessão com Tabata. Pelo Flamengo, mais uma vez Bruno Henrique leva perigo. E o primeiro gol saiu mesmo de pênalti. A bola bate na mão de Thiago Maia e o árbitro marca a penalidade. É Alcaraz quem vai para a cobrança e marca para o Flamengo. Segundo tempo, e o rubro-negro continua na briga e tenta com Bruno Henrique. Mas o Inter também não desistia. E Bernabé pede essa chance de empatar. E Alan Patrick falta colocar força nessa bola. A equipe colorada queria o empate de qualquer jeito, mas Rossi aparecia para salvar. Aí é Alcaraz que desperdiça a melhor oportunidade na partida. Mas o jogo ainda prometia emoção até o final. E de novo, Rossi livra o Flamengo segurando essa bola já quase na linha. Só que não contava com essa falha de Everton Araújo e Alan Patrick quem aproveita e é Ener Valencia que deixa tudo igual. E quase vira com Bruno Gomes se Rossi não espalmasse. E outra vez, com o Ener Valencia e o goleiro rubro-negro garante o empate. Final, Flamengo 1, Inter também 1. Una palavra. Ai, gente, que loucura, hein? Ui, que dia maravilhoso pra mim, hein? Olha, estou no sonho. Eu vou lembrar disso, hein? Estou no sonho. O Flamengo não ia disputar o título? Tem gente falando isso. Eu tô falando... Eu tô falando que o Flamengo não disputa o título do Campeonato Brasileiro, ó, já há um tempão. Eu tô falando porque tocou essa música pra você, mas é justa hoje? Eu não acho Justa, empate com gostinho de derrota. Sério mesmo, Pela Vene? forma como foi, pelo contexto da partida. Óbvio, inclusive, eu até acertei o placar ontem, eu tava lá no barbeiro meu Jean, ele perguntou, quanto você acha? Eu falei, 1-1. Só que eu não esperava que fosse ser desse jeito. Então, por isso que eu acho que foi com um empatezinho. É frustrante, né, Vene? Pô, você tomar um gol aos 43 minutos do segundo tempo é frustrante pela forma como foi, diante de um adversário extremamente difícil, dentro da casa do adversário, casa cheia. O Internacional, por exemplo, nessa temporada só perdeu 2 jogos atuando no Beira-Rio. O Flamengo e o Internacional, a gente precisa dizer isso, jogaram muita bola ontem, protagonizaram uma das melhores partidas do Campeonato Brasileiro. Foi bom de ver. Também quero elogiar a arbitragem, tá? A gente sempre critica a arbitragem quando é necessário, mas a arbitragem ontem, eu não lembro o nome do árbitro, vou ser bem sincero, mas foi um árbitro que foi muito novinho, bem. Tem um novinho aí que tá sendo 28 bom. anos, falaram na transmissão ontem, 28 anos. Aqui agora. E de fato,
Foi uma boa arbitragem que colaborou bastante pro bom futebol. Um árbitro que deixa a bola correr. Enfim, vamos E ótimo falar... que a gente não sabe o nome dele. Isso quer dizer que ele não apareceu. É isso. Isso é até bom mesmo. Não, não bota eu não, que aí o povo lá do Flamengo fica achando que sou eu. Essas ideias de vocês aí, ó. Olha lá, ó. Mas... Eu não quero esse pote pra mim, não. Assim, Ih, sai fora. David Oliveira Lacerda. Parabéns a ele pela atuação ontem, que colaborou bastante. Mas falando sobre o Flamengo entrou, querendo ou não, com muitos desfalques. E estamos falando de desfalques importantes. Léo Pereira, Arrascaeta, o banco de reservas, por exemplo, estava recheado de garotada. O Flamengo fez um bom jogo no primeiro tempo. Foi uma baita partida no primeiro tempo. No segundo tempo, o Inter melhorou, subiu de produção e, consequentemente, os jogadores do Flamengo cansaram bastante. E aí o técnico Felipe Luiz, na minha opinião, ele acabou pecando, porque ele morreu podendo fazer substituições. Acabou a partida com apenas 2 substituições pelo segundo jogo seguido. E ele pôde ver um time em campo totalmente cansado, fadigado. O próprio Gerson estava exausto. O Gerson ficou até o fim, ele vem jogando muitas partidas, terminou a partida exausto. O Pulgar estava muito cansado. O próprio Everton Araújo, que acabou dando mole ali no gol do Internacional. Foi ele quem perdeu a bola, que originou o gol do Internacional. Não acho justo criticar o Everton Araújo, culpá-lo pelo gol sofrido, porque se a gente for parar e analisar, também teve falha na cobertura do Léo Ortiz em cima do Fabrício Bruno. De maneira geral, o Flamengo foi muito bem. Agora, se é para culpar alguém, vamos lá, por que a gente não critica o Alcaraz, por exemplo, que perdeu um gol inacreditável, assim que a gente pode classificar. Ele fez o gol de pênalti, legal, só que ele teve a oportunidade de fazer um 2-0, quando a partida ainda estava 1-0. Então, assim, eu acho muito exagerado botar a culpa num garoto que estava fazendo uma ótima partida, só que ele estava muito cansado. Então, eu acho que o Felipe Luiz, ele é um jovem treinador, está aprendendo ainda, talvez ele tenha aprendido, que dessa vez ele errou, pelo menos na minha visão, embora na entrevista coletiva ele não classifique dessa maneira, mas eu acho que se ele pudesse fazer algo diferente no segundo tempo, eu acho que seria isso, fazer algumas substituições para poder dar um gás novo na equipe, porque eu acho que isso acabou pesando demais para o resultado final. E ele, o Felipe Luiz, o técnico, falou sobre ter feito apenas 2 substituições mesmo com o time cansado. Cadê? Uma decisão minha, porque eu acreditava que com as trocas que poderia baixar um pouco no quesito do nível. Achei corajoso, Pedrosa. E assim, o treinador faz as escolhas dele, muitas vezes, um pouco até intuitiva. Tá sentindo ali um momento, olha, se eu tirar agora uma peça ou outra, eu posso baixar um pouco essa energia que o jogo tá. Quem tá ali que sente a energia do jogo. E eu acho que ele foi por esse caminho, ô Pedrosa. Arriscou. Eu concordo com você, tá? Até porque do banco de reservas do Flamengo, talvez o único jogador que eu optaria era o Lohan, que eu acho que é um jogador que tem que ter um pouco mais de oportunidade nesse time do Flamengo. Agora, de resto, eu entendo o lado dele, porque o Internacional cresceu bastante no segundo tempo. O Internacional colocou em campo o Bruno Henrique, o Wanderson e o Ener Valencia. 3 jogadores de uma qualidade imensa, o que mostra também como esse elenco do Internacional é bom. E aí, no segundo tempo, obviamente, com o Flamengo na frente do placar, o Inter em casa teve um pouco mais de agressividade nessa bola. E aí eu entendi um pouco do Felipe Luiz só nesse sentido de não querer tirar o equilíbrio do Flamengo, porque o Flamengo estava fazendo um bom jogo, estava fazendo um jogo do tamanho do que a partida pedia. E ali, como o Vene falou, uma infelicidade do Everton Araújo, o Alan Patrick rouba a bola, mas também não classifico isso como um erro crucial, por quê? Porque é um erro do sistema defensivo inteiro. Ele perdeu a bola lá no meio campo, então a defesa tem que estar montada, a defesa tem que estar fazendo a cobertura decente, e isso é um erro de forma geral, não dá pra gente culpar só um jogador. E, cara, é isso, cara. O Flamengo foi punido por um time que é muito bom também. O Flamengo foi punido por uma equipe que tem qualidade imensa. Como eu falei aqui, a gente tá falando do Ener Valencia, banco de reservas. Esse cara é muito bom. Esse cara seria titular em 90% dos times do Brasil. Ou até mais, digamos assim. E no Internacional ele não tá vivendo uma grande fase, mas tem muita qualidade. Se eu não me engano foi o Wesley ou o Wanderson que achou a bola pra ele, o camisa 11, e ele conseguiu fazer o gol nas costas da zaga do Flamengo. Repito, jogaço, concordo plenamente com o Vene. Não vejo esse resultado como algo extremamente negativo pro Flamengo. O Herredo pode até frustrar, mas empatar com o Internacional no Beira-Rio, ainda mais estando na frente do Internacional na tabela de classificação, pra mim não é tragédia nenhuma. E é um início de trabalho. Gente, o Felipe Luiz está no início do trabalho dele. É natural que erros vão acontecer. E o início duplamente, né? O início na trajetória dele como treinador do Flamengo e o início também na trajetória dele como treinador profissional. Eu tenho uma opinião sobre esse discurso, e lembrando que isso é uma opinião, tá? Isso não é uma informação. Claro. Eu acho o seguinte,
é que ele, obviamente, ele não pode virar na frente das câmeras e falar isso, mas ele deve ter olhado para o banco de reserva e deve ter falado, olha, eu não tenho peça suficiente para fazer uma substituição aqui. Ele olhou e, de repente, ele não está confiando no Alan nesse momento, porque o Alan vive um péssimo momento. Eu também não colocaria, por exemplo. É um jogador que poderia entrar no lugar do Gerson, talvez. O meu ponto é o seguinte em relação a isso. Eu acho que ele arriscou demais em deixar um Gerson até o fim, porque a forma como o Gerson vem jogando, quantidade e qualidade durante muito tempo, eu acho que é arriscado demais. Tanto é que ele fez substituições, na minha visão, pensando já no jogo de domingo. Mas você sabe por que exemplo, ele tem um lastro físico aí, ele que ele não deixou faz... o Bruno Henrique até o fim, mesmo o Bruno Henrique não fazendo uma grande partida no segundo tempo. Por que ele deixou? Porque o Bruno Henrique não vai jogar no domingo, está suspenso. Sim. Aí ele opta por tirar o Gonzalo Plata. No meu pensamento, ele já fazendo essa projeção para domingo. Mas eu entendo também o Felipe Luiz, porém, eu acho que ele arriscou demais e tanto é que o risco aí não valeu a pena. Também, Vene, o Gerson é um jogador que pode decidir a partida em um lance. Mesmo ele cansado. Ele pode achar uma bola. Mesmo ele cansado, ele pode achar um chute. Como contra o Atlético Paranaense. É exatamente isso. Então, assim, pra colocar o Alan, que ele provavelmente tomaria muita pancada por colocar o Alan. Sim. E eu acho que o Alan não merece entrar mesmo no time por tudo que ele vem apresentando. E deixar o Gerson, mesmo cansado, pra decidir uma bola, dá pra entender a escolha do Felipe Luiz. Eu também acho. Dá pra entender. E pode ter certeza que se ele deixa, ele tem um suporte de toda clínico, também, físico, né? Olha, pode deixar mais uma... Essa minutagem ele consegue? Sim. Ele tem um lastrozinho pra ainda performar mais hoje? Sim. Eu acho que não faz também, não tenho certeza que não faz de forma... E aí ele pode também pegar os dados que ele tem Não, ele não faz de forma irresponsável. Claro, ele eu não arrisca, acho isso não, tá? Eu não acho... Só que assim, o meu ponto é, você arrisca demais o resultado. Porque o Everton Araújo, ele não errou apenas porque ele deu mole como jovem. Ele errou porque ele também estava muito cansado, gente. Sim. E isso desgasta o jogador. Desgasta. Você sabe, você é da área. É muito mais fácil você errar quando o seu corpo está extremamente cansado. E às vezes a perna não responde mais. Ô, Alex, por favor. O pessoal tem Alexa, né? Eu falo sempre... Eu quero dar um bom dia no clima do Halloween. Halloween começou ontem à noite lá no Beira-Rio. Oi, Dedê! E aí, loirão? Dedê, você tava trocando uma ideia com a bruxa? Então, sabe o que eu lembrei? Sabe o que eu lembrei? Bom dia, loirão. Rapidinho, sabe o que eu lembrei? Época de Diadema. Baile da escola, sábado à noite. Luzes, tá ligado? Aí você falava, mano, é da hora. Aí você ia. Aí a hora que você saía de mão dada, pai, na rua, depois do baile da escola, você que é quebrada, você vai estar ligado. É, pai. É duro, irmão. Não, você não tá lembrando disso. Juro, irmão. Era dois pra cá, da hora, luzes, não sei o quê. Aí você saía grandão. A hora que você saía na rua, irmão. Aquela decepção. Duro, pai. Eu vou te falar, viu, mano? Se identificou, né? Se identificou, tô ligado. Ô, Dedê, ontem parecia Halloween. Terrorismo, nervosismo, tava daquele jeito, um jogo maluco lá e cá entre Inter e Flamengo. O Mengão dominou a primeira etapa, o Colorado no segundo tempo mostrou as caras, torcida nervosa, preocupada. Flamengo reserva, enganaram, hein? O golpe tá aí, cai quem quer, 1-1. É, famoso jogo aberto, né? Ah, moleque. O primeiro minuto já indicava, seria um jogo quente. Com menos de 60 segundos, Thiago Maia interceptou o passe de Léo Ortiz e assistiu Borré. O colombiano cortou e finalizou, mas Varela tirou em cima da linha. Instantes depois, o Flamengo respondeu com Bruno Henrique. Tirou a marcação de Bernabé e finalizou para fora. Na combinação Gonzalo Plata e Gerson, o rubro-negro chegaria ainda outra vez. Em um dos principais embates do jogo, Wesley balançou Varela e cruzou. Tabata de cabeça mandou no travessão. O Flamengo não deixou barato e se lançou ao ataque outras vezes. A finalização de Pulgar parou nas pontas dos dedos de Rocher. Já o cruzamento de Ayrton Lucas parou nos braços de Thiago Maia dentro da área. Pênalti para o Flamengo. Alcaraz contra Rocher, vantagem para o rubro-negro, que foi para o intervalo com 1-0 a seu favor. A segunda etapa garantiu ainda mais emoções como a primeira, com as duas equipes disputando cada centímetro de campo. O enfrentamento manteve a constância com chances para os dois lados. Na minha opinião, o melhor jogo do ano de duas equipes brasileiras. Faltava ainda uma polêmica para o jogo ficar completo. Em lance pela esquerda, Bernabé cruzou e a bola tocou no braço de Varela dentro da área.
O Inter pediu pênalti, mas nada foi marcado. O jogo do Palmeiras com Fortaleza e outros jogos que a bola bateu da mesma forma na mão e foi pênalti. É o velho debate dos critérios, né? A questão da arbitragem brasileira não é relacionada à qualidade dos árbitros. É o critério que altera muito. Se a gente definisse que esse era o critério, eu tenho certeza que em um ano os atletas se adaptariam. Minutos finais de partida, mas o duelo entre Inter e Flamengo reservaria ainda uma redenção. Ener Valencia recebeu de Wanderson nas costas da defesa flamenguista e finalizou rápido, indefensável para Rossi. O Inter empatava o jogo a poucos minutos do fim. Com os gols nos finais do primeiro tempo e da segunda etapa também, Inter e Flamengo viram o placar ficar igual. E a tabela também. 1 ponto para cada um. Nunca comemoramos empate, né? Pelo menos eu penso assim. E agora, claro que tem um sabor mais amargo ainda, porque faltavam poucos minutos para acabar o jogo e acabamos sofrendo o empate. Mas é verdade, como eu falei, é uma linha fina. O torcedor do Inter pode ter a sensação que poderia ter sido uma vitória para eles, e poderia, mas também poderia ter sido a nossa. O que eu fico feliz é porque o time fez um grande jogo, um grande primeiro tempo, e infelizmente não conseguimos segurar o resultado. A gente sai com um gostinho de vitória, empatando dentro de casa, buscando nos últimos minutos. Eu acho que a gente tem que se mostrar otimista com o que a gente viu. Foi um grande empate contra um grande adversário que tem um dos elencos mais valorizados e qualificados do Brasil, e o Internacional mostrou que com esse nível de jogo a gente pode sim pensar em título. A melhor coisa desse jogo, o golaço do Ener Valencia, jogada bem trabalhada. O Inter realmente está entrosado, está mostrando um futebol de qualidade. O Flamengo na primeira etapa foi para cima, criou as melhores chances, só que fisicamente morreu, entre aspas, no segundo tempo, sentiu o peso da partida. O Filipe Luís só fez 2 substituições, vários jogadores tomaram cartão amarelo, e o Inter se aproveitou e no segundo tempo, aí sim, aí praticou melhor o seu futebol, com as alterações, foi para cima, acreditou primeiro no empate e até numa virada, que não aconteceu. Agora, foi justo pelo que as duas equipes apresentaram, esse 1-1, porém tem lances polêmicos, mas primeiro vamos falar da partida. O recorte dos 2 tempos, esse primeiro tempo com o Flamengo, até o Inter começa bem, né? Com quase 1 minuto de jogo já saiu o primeiro gol ali. Mudaria completamente a postura do Flamengo. Eu acho que as jogadas do Flamengo foi muito mais por erro técnico na construção do Internacional do que próprio mérito do Flamengo. Mas, enfim, o Flamengo foi se sentindo mais confortável no primeiro tempo. O segundo tempo já foi diferente. O Roger deve ter dado uma bronca no vestiário, porque nessa fase do Internacional, acho que foi não que tenha sido também um primeiro tempo horrível do Internacional, mas abaixo... Mas deu chances pro adversário. Mas abaixo do que o Internacional vinha apresentando nos últimos jogos. Eu não achei que foi horrível o primeiro tempo. Agora, o segundo tempo foi um Internacional que a gente já está acostumado nessas últimas partidas, então esse resultado de 1-1 para mim foi justo. E dá para ver que o Flamengo já evoluiu com o Filipe Luís, é pouco tempo de trabalho. E para quem pensava que o Mengão só se preocuparia com a decisão da Copa do Brasil... Não é? Não deu chance para o Colorado de pegar a própria posição do Flamengo. Agora, lances polêmicos. Vamos começar, então, pelo pênalti marcado para o Flamengo, cometido pelo Thiago Maia. Alguma dúvida? Zero dúvida. Polêmico, não teve lance polêmico na partida, não. Para mim, ó, você vê o Ronaldo até mandou lá no grupo, né? Você vê a reação dele, ó. Ele já cai já se entregando, já com a bola bater no braço dele. Pra mim não teve polêmica nenhuma na penalidade, não. Tem polêmica no que o Thiago Maia vem fazendo. Ele fez pênalti contra o Atlético Mineiro, contra o Corinthians, e agora esse pênalti contra o Flamengo tem que dar uma seguradinha. Volante dentro da área tem que se cuidar. Você sabe disso, não é? Pra não cometer pênalti, que tem virado uma constância. Agora, esse lance, eu discordo veementemente de você. Pra mim tem lance polêmico, sim. E esse do Gerson no Wesley, essa cotovelada, se fosse em qualquer outro lugar do campo, era no mínimo para um cartão amarelo ou até para uma expulsão. Então isso aconteceu na área e a arbitragem ignorou esse lance. Você acha polêmica esse lance aí? Mas muito polêmico. Para mim é pênalti. Polêmica nenhuma, porque é pênalti. Você acha polêmico isso aí? Pênalti. Pênalti assim, pênalti escancarado, claro, líquido, e me revolta o fato da arbitragem, principalmente do VAR, porque o Davi Lacerda, ele estava usando um critério de deixar o jogo correr. Foi ótimo, lá e cá, hora o Flamengo atacava, hora o Inter, falta, não tem faltinha, ou é falta ou não é falta. Ele não marcou, fez esse
critério, mas para mim ele se equivocou. A gente vai cair naquela discussão do critério, né? Que a gente vem falando muito nessa. Mas não tem critério, falta ou não é falta? Existe meia falta, tem critério, falta mais ou menos, não, mas é tem falta critério, ou não sim. é falta? Tem critério sim, a gente discute muito do critério da arbitragem aqui. Um árbitro apita umas coisas, outros árbitros mas não apitam deveria umas coisas. apitar, Denilson, deveria ser uma coisa constante, coerente e obedecendo a regra. Falta dentro da área é pênalti. Aí eu concordo com você. Isso não tem critério, isso aí é regra. Deveria ser assim. Deveria ser assim, mas não é assim. A gente discutiu recentemente aí o pênalti do Pikachu. Agora, o lance é muito parecido com esse que aconteceu com o Varela, que é o próximo lance. Uns árbitros dariam, outros não. Ontem eu já vi várias pessoas opinando que sim, outros que não, enfim, mas é um lance em que pega no cotovelo dele, não é? Muita gente fala que ele estava recolhendo esse braço, que se fosse no outro braço, era um pênalti claro. Esse eu até acho discutível. Agora eu concordo com você. Por exemplo, o lance do Gerson que você está falando do pênalti e tudo mais, com firmeza, fora da área ele teria dado o cartão amarelo, porque os árbitros nesse tipo de lance fora da área têm dado o cartão amarelo. Ou vermelho, dependendo. A gente já viu várias expulsões aí nos últimos que, na minha opinião, não seria o caso, né? Porque ele não faz o gatilho e tudo mais. Mas fora da área, realmente, aí nesse caso você tem razão que ele provavelmente teria dado um amarelo. Se ele desse o cartão amarelo é porque foi uma falta ou uma agressão. Exato. Então, isso aí seria pênalti, né? Agora, o jogo realmente... Esse daí não, Leirão, que a gente tá falando. Do Varela. Esse daí não, né? Esse eu tenho minhas dúvidas. Pelo que tem sido marcado, foi marcado aquele do Pikachu, né? Contra o Fortaleza e no jogo do Palmeiras. Mas essa bola se bate no braço direito dele é pênalti. Que ela bate meio que aqui no ele tá recolhendo, né? Bate no braço que tá recolhido. Se tá no braço direito, aí não tinha discussão. Esse eu deixo discutir à vontade. É interpretativo, enfim. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que empatou contra o Internacional, continua ali os 2 pontos de vantagem para o Inter, né? Na tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que é o 4º e o Internacional é o 5º, né? O Flamengo tem 55 pontos, o Internacional 53. O Flamengo que agora terá aí uma disputa, né, contra times mineiros. Domingo agora terá o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro em casa, né, no Maracanã. E na quarta-feira já viaja para enfrentar o Cruzeiro lá em Minas. E no domingo já fica lá e no domingo, né, no próximo domingo já enfrenta também o Galo lá pela Copa do Brasil, o segundo jogo da final da Copa do Brasil. E por incrível que pareça, na quarta-feira, dia 13, tem um jogo no Maracanã contra o próprio Atlético Mineiro, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Então terá aí 1, 2, 3, 4 jogos seguidos contra os times mineiros, 3 contra o Galo e 1 contra o Cruzeiro, né? Então tá aí, essas são as informações do Mengão para hoje, né? O Flamengo que empatou aí contra o Internacional. Teve um pênalti aí para o Flamengo, mas aí não conseguiu segurar a pressão do Internacional, que vem embalado, e acabou cedendo um empate. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo, ative as notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!